sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nica Bonita do YouTube. Eu sou a Nicole, mas pode me chamar de Nica. Eu tenho suspeita de ter transtorno borderline, transtorno de personalidade. Não está definido ainda, não tenho o diagnóstico completo, mas sim tenho a confirmação de que tenho um transtorno de personalidade. Então, desconfia-se que é o borderline. Então eu trago nesse canal um pouquinho sobre as minhas experiências e minhas descobertas nesse mundo de transtorno mental, né? Transtorno de personalidade. Eu sou formada em psicologia, porém não atuo na área. Por não querer mesmo, não consigo desempenhar essa tarefa, eu acredito. E a ideia do canal é trazer para vocês um pouco da minha vivência. E a partir do que eu já tenho de experiência de estudos e experiência de viver mesmo com um transtorno de personalidade, eu vou contando pra vocês o que tá acontecendo. Eu espero que possa ajudar alguém aí do outro lado e que essa pessoa não se sinta só, né? Existem muitas pessoas como nós, inclusive com outros tipos de transtorno de personalidade. Tem um que é bem próximo de mim, que é o bipolar. É muito parecido com o borderline. Por isso os pesquisadores têm umas dúvidas bem intensas sobre isso, porque eles se confundem em certos momentos pela alteração drástica, eu acho, rápida de humor. Acho que é isso que confunde um pouco um transtorno com o outro. Mas o meu namorado tem esse transtorno bipolar. Eu tenho que lidar com ele da melhor forma possível, assim como ele tem que lidar comigo da melhor forma possível. Somos duas pessoas que têm muita sensibilidade afetiva, muita sensibilidade emocional, então a gente tem que sempre estar pensando quais são as palavras certas para usar nesse momento que não vai machucar a outra pessoa. Então é bem emocionante viver com ele, é bem complicado também. E viver comigo também é complicado, eu entendo, tipo, eu sei que eu sou difícil. Então nesse vídeo eu vou trazer as características do transtorno borderline e eu vou comentando se faz sentido, se não faz sentido, se eu já passei por isso ou não. Primeira coisa que aparecer no Google eu vou começar a comentar, certo? Então a primeira que eu achei foi do site Psicologia Online. Na coluna emoções está escrito: tédio, adoração, ânsia, desgosto, raiva, medo, tristeza e vulnerabilidade. Tudo isso eu sinto, com certeza. E o que é mais interessante é que todas as pessoas sentem isso. Todas as pessoas sentem tédio, todas as pessoas adoram alguém ou alguma coisa, toda pessoa fica ansiosa, toda pessoa passa por desgostos na vida, isso é normal. Medo, raiva, se sentir vulnerável, principalmente para mulheres, isso acontece muito. Só que dentro do transtorno de personalidade, a gente sente isso como se fosse elevado à 10ª potência. É muito forte como a gente sente. Quando a gente está triste, a tristeza é muito profunda. O estado de depressão mesmo, a gente vai lá para a depressão. Muito fundo, muito profundo. A gente chega a sentir, eu no caso, posso falar por mim, né? Então eu vou falar por mim. Eu chego a sentir dores físicas, dor no peito, muita dor nas costas. Quando eu tô mais nessa fase de tristeza, depressão, eu não como direito, eu não me trato bem. Então é bem complicada essa parte da tristeza. E o outro oposto é a ânsia, né? A ansiedade. É o outro pico. Você tá lá em cima, tá sempre, nossa, mano, o que vai acontecer agora? E agora, o que eu faço? O que eu vou fazer daqui pra frente? Como que vai ser aquela festa que eu tenho que ir? Eu tenho que sair e pegar ônibus. Nossa, que tormento. Não gosto, não quero, não vou. Evito de sair pra ir nos lugares porque eu não quero pegar ônibus, eu não quero encontrar pessoas, eu não gosto dos barulhos. É bem complicado porque a sensibilidade que eu tenho é muito grande, até com barulhos diferentes ou barulhos repetitivos, sabe? Pra se ter um exemplo, o vizinho da minha casa é um prédio. E no portão do prédio fica fazendo aquele barulhinho pi, pi, pi pra subir o portão. E quando vai abaixar, fica pi, pi, pi de novo. Eu falei com o síndico do prédio, pedi, pelo amor de Deus, desliga esse pi, 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 que eu não consigo fazer mais nada quando ele tá tocando. Eu não consigo pensar, não consigo ler, não consigo dormir. Se eu estiver dormindo, eu acordo. Mano,
terrível. E eu pedi, por favor, desliga esse negócio. E ele foi e desligou. Eu sou muito grata a ele. Agora eu consigo viver. Na outra coluna tá escrito comportamento. Comportamento. Temor a ser abandonado, propensão a idealizar pessoas, mudanças drásticas de opinião, falta de controle de impulsos, condutas de risco e sarcasmo extremo. Tudo isso eu faço também. Quando qualquer coisa que a pessoa me fale, assim, o transtorno de borderline, ele é muito relacionado a relações interpessoais. Ele se mostra muito nesse quesito. Por isso que há uma dificuldade muito grande de manter relacionamento por muito tempo, ou os borderlines mantêm relacionamentos por muito tempo, mas trai a pessoa, ou fica o tempo todo nesse vai e vem, tipo, desmancha o relacionamento, aí volta, aí desmancha, aí volta. Então é porque é muito complicado a noção de relacionamento que a gente tem. Não só o relacionamento afetivo, tá? São relacionamentos interpessoais de qualquer espécie. Amigos, pais, irmãos, filhos, qualquer tipo de relacionamento vai sofrer com essas características que eu encontrei nesse site Psicologia Online. Então vamos lá, temor a ser abandonado. Qualquer negativa de uma pessoa. Se é uma pessoa com a qual eu me importo muito, é uma pessoa que faz a diferença na minha vida, é uma pessoa que eu tenho um contato constante, é uma pessoa que eu tenho um relacionamento firme, um bom relacionamento que eu acho agradável, que eu acho legal. Por exemplo, eu e meu namorado. Sempre vou tomar ele de exemplo porque a gente mora junto, então é muito mais fácil tomar ele como exemplo. Então, qualquer coisa que ele diz, que eu falo pra ele, dá pra você fazer pra mim? Aí ele fala não, aí eu já acho que isso já é um abandono. Já é um abandono moral, é um abandono afetivo, é um abandono prático, porque ele não quer fazer o que eu tô pedindo, ele não quer ser do jeito que eu quero, então ele tá me abandonando. E isso é muito pesado pra ele e pra mim também. Então, a gente já teve discussões homéricas em relação a isso. Já tivemos noites horríveis, muito mal dormidas, porque a gente passou por essa questão de eu entrar em crise, com toda essa ansiedade, com toda a raiva que eu podia no mundo, toda a raiva do mundo tava dentro do meu peito, e aí eu entro em crise e fico muito ansiosa e muito ruim. E ele que tá mais, vamos colocar assim, mais controlado, porque ele já passou por todo um processo de medicamento, de tratamento, de todo esse processo que eu tô passando agora, é o que ele já passou. Então agora ele se sente mais controlado, ele consegue controlar os impulsos, controlar as questões dele. Por isso que eu tenho ele como exemplo. Portanto, aqui o que tá adoração e propensão a idealizar pessoas, é ele que eu idealizo. E ele que eu adoro, porque eu quero chegar no nível que ele chegou. Ele é extremamente inteligente, gosta de matemática, gosta de coisas lógicas, de raciocínio lógico. E eu admiro muito ele por causa disso. E o que mantém o amor é a admiração, em muitos dos seus casos. E eu concordo muito com essa frase, o que mantém o amor é a admiração. E eu admiro muito ele. Então eu quero chegar onde ele tá, né? Então eu idealizo ele. Por um lado é bom porque eu tenho uma ótima inspiração na minha vida. Pelo outro lado é bom porque eu vou esperar dele comportamentos que só eu espero dele e que não são comportamentos próprios dele, entendeu? Eu vou ficar idealizando uma pessoa ideal, maravilhosa lá no alto do pedestal, mas ele não é essa pessoa. Ninguém é essa pessoa que eu idealizo, porque eu idealizo fantasiosamente alguma coisa muito além do, sabe? É tudo muito exagerado. A tristeza é muito exagerada, a medo é muito exagerado, a raiva é muito exagerada, a idealização é muito exagerada, tudo é demais. A próxima é mudança drástica de opinião. Me atrapalha em certos aspectos, por exemplo, trabalhar e coisas práticas do dia a dia, eu não consigo fazer muito bem. Manter uma rotina. Eu mantenho uma rotina por algum tempo e depois já mudo toda ela e começa tudo de novo, sabe? Realmente eu mudo muito rápido de opinião, principalmente em relação a sair de casa,
Por exemplo, teve o aniversário da minha sobrinha, né? Que é, na verdade é a sobrinha do meu namorado, mas eu chamo ela de sobrinha também, que é a Lori. E todo mundo sabia que o aniversário dela ia ser sábado. Eu sabia que ela ia, sabe, fazer uma comemoraçãozinha sábado na casa dela. Beleza. Só que as minhas crises acontecem principalmente entre sexta e sábado. Misturou o fato de eu ter que sair de casa com o fato de eu ter que dar atenção para outras pessoas e talvez isso me deixe muito insegura, talvez isso me deixe meio perdida, não sei como tratar bem as pessoas. Misturou o fato de que a minha expressão facial é de brava o tempo todo, principalmente quando eu tô um pouquinho brava, minha cara já fica assim, e todo mundo já percebe que eu tô brava, então eu não gosto de me mostrar pras pessoas quando eu tô assim, eu tenho vergonha disso, então eu prefiro não sair de casa. Então é sempre assim, beleza. Então eu passei o ano inteiro juntando coisas pra pôr dentro dessa pastinha e dar pra ela de presente. E na hora de sair de casa pra ir na festa dela, finalmente, eu não consigo, simplesmente não consigo. Eu paniquei, eu travei, eu fiquei zoada, eu comecei a brigar no meio da rua com o meu namorado, ele tava dirigindo e eu ficava tentando tirar a chave do contato. No meio da rua, gritando e perdendo completamente o controle. Podia ter sido uma coisa muito, assim, perigosa, né? Porque as pessoas que passavam ao redor achavam estranho. Falavam, ué, que essa menina tá gritando dentro do carro de um homem. É coisa meio, né? Vamos chamar aí uma polícia? E aí, tipo, podia ter pegado muito mal pra ele e pra mim também. Mas eu não tava no meu controle, entendeu? Então sair de casa não é muito fácil pra mim. Eu já crio a expectativa e a ansiedade de que vai ser horrível sair de casa. Geralmente não acontece nada, mas tem dias que é muito horrível sair de casa, então eu tenho medo justamente desses dias horríveis. Mas não dá pra saber quando vai ser o qual dia, né? Falta de controle dos impulsos. Sim, tenho. Horas eu tô muito tranquila e daqui 5 minutos, porque caiu uma folha de uma árvore, eu já começo, não, tá tudo errado, a minha vida é horrível, tá tudo horrível, eu não presto pra nada, eu sou horrível e blá blá blá. Tudo já começa a maquinar na minha mente, ficar aquela ruminação chata, pesada, desgastante. E às vezes eu consigo parar esse impulso, frear ele e falar, não, vamos mudar de assunto, vamos fazer outra coisa, vamos lá, vamos viver, fazer outra coisa. Mas algumas vezes eu não consigo ainda. Não tenho ainda essas ferramentas para me livrar desses pensamentos mais compulsivos. Então, eu tô trabalhando nisso. Já quebrei muita coisa. Às vezes eu tô calma. E aí eu começo a ficar nervosa. E aí eu me percebo muito, muito mal. E aí do nada eu pego um copo e taco longe. Quem tá comigo não vai entender nada. Só vai entender quem tá aqui dentro. Só eu tô aqui dentro. Então as pessoas ao redor sofrem muito quando eu tô assim, em crise. Óbvio que eu também, né? Vamos lá. Condutas de risco. Nossa, já passei muito por isso. Já fiz muitas coisas arriscadas e bem estranhas. Na hora parecia normal, parecia legal, parecia que todo mundo fazia, mas no fundo eram coisas arriscadas que depois só que eu ia parar e pensar. Depois que eu já tinha feito, eu ia parar e pensar e falar, nossa, olha só o que eu tava fazendo. Que loucura. Por exemplo, trair eram condutas extremamente arriscadas. Quando eu tava solteira, eu fiquei com várias pessoas desenfreadamente, que pessoas que eu nem conhecia, e dormia na casa dessas pessoas, passava a noite na casa delas e depois tava em outra casa, sabe? Foi um curto período que eu fiquei solteira, muito curto, mas foi um período muito bagunçado. Me envolvi com pessoas adictas, nada contra, mas que tinham condutas também de risco, né? Dirigiam alcoolizadas, depois de ter usado suas substâncias. E eu tava lá junto, no carro. E depois de alguns meses é que eu fui parar e pensar, poxa, isso não é perigoso?
pessoa dirigindo de madrugada, bêbada, chapada, e eu lá, bonita, do lado. E que mais? Também ficar na casa de várias pessoas diferentes que eu nem conhecia, podia ter pego uma doença DST, porque eu tinha relação com todas essas pessoas. Eu fumava, agora não fumo mais, mas eu considerava fumar como uma autodestruição. Então, uma autodestruição é uma conduta de risco. Quando eu era criança, eu queria ficar doente. Então, eu tomei um monte de remédio pra ver se eu conseguia passar mal, pra alguém me dar atenção, meus pais me darem atenção, me levarem no médico e cuidarem de mim. Mas não deu certo. Ainda bem que não deu certo. Porque foram remédios muito fracos. São remédios pra dor de cabeça, sabe? Nada demais. Então não aconteceu nada, ainda bem. Ainda quando eu era criança, eu inalava coisas com um cheiro muito forte. Por exemplo, acetona e esmalte. Eu tinha um potinho embaixo da minha cama que eu deixava lá e toda vez que eu tava muito mal, eu inalava essas substâncias. Com o intuito de ficar doente, ou de ficar mal, ou de passar mal, ou de desmaiar, ou algo assim, e alguém vir me socorrer. Não aconteceu também. Ainda bem que nada aconteceu. Eu tô bem, não faço mais isso hoje. Mas eu queria uma atenção que provavelmente era uma atenção idealizada, que ela não existe, ela não ia vir, que era a atenção dos meus pais, que não vinha. É muito complicado viver assim. Então as pessoas que moram comigo sofrem bastante. E a última, sarcasmo extremo. Completamente eu. Eu sou muito sarcástica e má quando eu quero. Quando eu tô querendo ofender alguém, quando eu quero que aquela pessoa sinta a dor que eu tô sentindo, eu começo a ser muito má e muito sarcástica. E mexer com as coisas que machucam mais a pessoa. E falar coisas indevidas, coisas que não se deve. Não é com qualquer pessoa que vai aparecer, entendeu? Só com pessoas que eu tenho uma convivência muito próxima e que eu tenho muita idealização mesmo, né? Muita convivência. Eu tenho costume com aquela pessoa. Então, quando eu crio costume com aquela pessoa, eu começo a me mostrar mais assim, ou soltar um pouquinho as garras, sabe? Então, pessoas que eu não convivo muito não vão perceber isso. Vão perceber quando eu tô brava, que minha expressão é muito forte. Quando eu tô triste, elas também vão perceber. Mas a parte da crise, da loucura, de me machucar, de bater na pessoa com quem eu tô, essa parte ninguém vai ver. Só vai ver quem mora comigo, quem tem muita intimidade comigo. E aí essa pessoa é que sofre o sarcasmo. Então vamos supor que eu tenho essa amiga muito próxima, a gente mora próxima, a gente tá sempre juntas, e ela tem medo de boneca velha, sei lá, medo de boneca de louça, né? Boneca de gesso, de louça, enfim. Beleza, ela tem medo disso. E aí a gente acaba discutindo por algum motivo, em algum dia desses, comum. E aí eu jogo assim, Ai, pelo menos não sou eu que tenho medo de bonequinha, né? aí eu falo desse jeito, sarcástica e cutucando algo que machuca na pessoa. Eu usei um exemplo meio pífio, meio bobo, mas é mais ou menos assim que acontece. E eu sempre acho que eu sou incrível quando eu tô sendo sarcástica. Mas no fundo, eu sei que eu sou só uma pessoa normal. E muitas vezes eu tô sendo sarcástica e me achando a incrível, a maravilhosa, porque lá dentro, tudo que tem dentro de mim é só podre, é só lixo. Então eu tô me sentindo tão lixo que eu preciso cuspir nas outras pessoas, eu preciso diminuir as outras pessoas e ser sarcástica com as outras pessoas, fazer piada e rir da cara delas, mesmo que elas não estejam rindo, entendeu? Pra eu me sentir superior, porque eu tô me sentindo tão mal, tão lixo, que eu não consigo mais fazer outra coisa a não ser isso, a não ser sarcástica e chata, e extremamente chata, pegar em partes que machucam as pessoas, sabe? De propósito, e as pessoas percebem que é de propósito. E isso é muito ruim. Depois eu fico morrendo de vergonha quando eu volto ao normal, né? Quando eu volto pro planeta Terra, eu fico morrendo de vergonha. Eu não quero mais ter aquela pessoa próxima, porque eu sei que eu tô machucando aquela pessoa. E eu prefiro que ela vá pra casa dela, vá embora. Quantas vezes eu já não falei pro meu namorado, vai embora, vai pra casa da sua mãe,
sai daqui porque eu vou acabar deixando você doente de novo, vou acabar desestabilizando toda essa estabilidade que você conseguiu ao longo dos anos em relação ao seu transtorno, pode bagunçar tudo por minha causa, porque quem mora com gente que tem algum transtorno de personalidade, que tem alguma questão psicológica, que tem alguma doença, quem mora com essas pessoas geralmente vão conviver muito próximo com a doença, né? Seja ela doença mental, doença física. Então é meio complicado. Quando altera o humor, aí você entra numa seara muito complicada, que é o meu caso. E então fechamos aqui o site Psicologia Online. Achei um post no Facebook de uma página que chama Equilibrium, Clínica Corpo e Mente. E aí tá dizendo assim: sintomas borderline, humor, perturbação da identidade, instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo. Acontece comigo. Mas minha alteração de humor é muito mais relacionada ao externo do que ao interno. A maioria das vezes é o externo, que acontece alguma coisa fora que me atinge muito grandemente, assim. Mas de dentro pra fora é mais raro acontecer. É geralmente quando eu tô me sentindo feia ou quando, principalmente perto da menstruação, que a minha sensibilidade fica ainda maior, eu fico inchada, então eu acho que meu corpo tá feio. Sinto dores no corpo, na mama, no quadril, por causa da menstruação. E isso ajuda a alterar o humor muito fácil. Fico mais irritada, mais rápido. Então, pode mudar essa questão da autoimagem nesse quesito, mas não é tão grande meu problema com autoimagem. E eu acredito que tenha pessoas border que tenham mais problema com isso, que eu já conheci outros canais de outras meninas que falam sobre o assunto. São meninas lindíssimas, mas se veem como pessoas muito feias, têm muita vergonha do seu cabelo, ou do seu corpo, ou do rosto, ou algo assim, mas são lindas. Então, vamos ver. Raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlá-la. Sim, eu tenho muita raiva de qualquer coisa e vai crescendo de um jeito que eu não consigo controlar. É uma coisa pequena que vai se tornando gigantesca, porque eu vou ruminando o dia inteiro aquilo na minha cabeça. Vai ruminação, e vai ruminação. E quando eu tô mais cansada é mais à noite, é a hora que o meu namorado chega. E se for sexta-feira, então eu tô cansada da semana inteira. Aí vai juntando um monte de coisas e eu simplesmente perco o controle. Rola a explosão. Explosão de sentimentos e sensações que não podem ser controladas. Exatamente, eu passo por isso. Eu não consigo controlar minhas emoções, principalmente de raiva, muito complicado. Sono. Instabilidade do sono. Sim, eu tenho. Principalmente perto da menstruação. Eu passo a noite em claro. Por isso eu tô tomando remédio um à noite, que é pra ajudar a dormir, e o outro de manhã pra regular o humor. Então, tô conseguindo dormir bem. Quanto mais eu dormir, melhor eu fico, segundo o psiquiatra. Então, eu preciso ter uma boa noite de sono, senão fica muito pesado já. Já começa o dia mal e aí é isso. Instabilidade do sono conforme os sintomas de emoções se alteram. Hipersônia ou insônia. Tenho isso. Geralmente eu tenho hipersônia durante o dia e insônia à noite. Eu tô trocando os horários. Por isso que eu tive que montar um calendarinho, igual tem o vídeo lá da rotina. Tô fazendo direitinho, eu tô fazendo num planner, tipo esse aqui, aí tem aqui onde pôr a data, tem onde marcar que dia que é, segunda, terça, quarta, tem como marcar qual é a fase da lua também, isso é muito legal, porque eu gosto muito de ligar essas questões todas.
Aí eu boto a hora que eu acordei, a hora que eu tomei café. E aí hoje o que eu tenho que fazer? Tenho que ligar pra companhia de luz. Aí eu tenho que varrer a casa. Aí tem academia. Aí tem a hora do almoço. Depois do almoço eu sempre descanso um pouquinho. E depois à tarde eu vou fazer uma outra coisa, uma outra atividade. Resolver outras coisas. Então eu vou anotando nesse papelzinho tudo que eu preciso fazer. É um planner bem grandão aqui, ó, bem bonito. Olha que lindo! Que eu ganhei da minha psi. E ela falou que essa é a minha lição de casa pra eu fazer, né, durante as férias dela, né? Pra eu não ficar sem fazer nada ou acabar me perdendo na minha rotina. Então, tô montando esse planner de rotina. Embaixo tem até copinhos de água para te lembrar beber água bastante vezes. Isso é muito interessante, eu adorei. Por falar nisso, já tô com sede de novo. Aí tem uma informativa aqui nesse mesmo post. 20% dos brasileiros sofrem com o transtorno de personalidade limítrofe. Transtorno de personalidade limítrofe, eu não tenho certeza se o border é limítrofe também. É uma informação interessante de se checar por aí. Pensamentos. Sentimento crônico de vazio, intolerância à frustração, medo irracional do abandono, instabilidade nos relacionamentos. Eu já falei tudo sobre isso no outro post que era do outro site. Essas são as maiores características do border, né? O sentimento crônico de vazio, isso eu tenho, e agora eu não tô mais sentindo isso, atualmente. Mas quando vem aquele sentimento de vazio, parece que alguém enfiou uma colher e cavou um buraco dentro do meu peito. Parece que realmente não tem nada aqui dentro. É muito ruim. É uma sensação bem pesada, assim, bem triste de sentir. Intolerância à frustração, isso é óbvio, porque eu tô sempre idealizando as coisas e principalmente voltadas a mim mesma. Por exemplo, eu idealizo que eu vá cumprir todas as coisas que eu coloquei na minha listinha de planner. Botei um monte de coisa e idealizei que eu vou fazer, tipo, 50 coisas e não dou conta das 50 coisas. É óbvio, ninguém vai dar conta das 50 coisas, ainda mais no meu estado, que eu tô tomando remédio, o remédio deixa a gente mais lento, enfim. E aí no final do dia eu fico brava porque eu não completei as 50 coisas. Aí eu fico me sentindo, nossa, frustrada comigo mesma, já começo a ficar com raiva de novo, já tudo errado. Por isso que eu tô fazendo uma coisa por linha, sabe? Uma coisinha por linha, no máximo duas. Por exemplo, dá tempo de colocar a ração para meus bichinhos. Na hora que eu acordei, dá, então eu coloco na mesma linha. Pra não juntar de um monte de coisa pra fazer e eu acabar me estressando, nossa, mano, é muita coisa, não consigo fazer tudo, ai, como eu não presto, ai, todas as pessoas conseguem, eu não consigo, e blá, 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 e aí já vira outra história. Então, em relação a mim mesma, eu sinto muita frustração no meu desempenho. Lembra que as pessoas tinham, no começo, tá escrito perturbação da identidade, instabilidade acentuada e persistente da autoimagem. Sim, tem muitas meninas, principalmente meninas, que sentem essa perturbação da autoimagem, que tem uma distorção da visão de si mesma. E comigo isso não é tão forte. A distorção que eu faço é cognitiva. Então a distorção que eu tenho de mim é de que eu sou muito burra, que eu sou muito lenta, que eu sou muito lerda. Eram coisas que eu ouvia muito quando era criança. Meu pai me chamava de burra o tempo todo. A minha mãe me chamava de lerdo o tempo todo. Na escola, eu comia devagar. Eu como devagar até hoje. E aí as outras crianças terminavam de tomar o lanchinho e eu não tomava o lanchinho, eu tava lá comendo ainda. E as professoras, vai, anda logo, você é lerda e não sei o que. Então, mano, hoje, se alguém fala uma dessas palavras pra mim, eu fico extremamente nervosa. Eu até saio de perto da pessoa, porque não vai dar certo. Traumatizada eu fiquei, né, com essas palavras. E eu continuo usando essas palavras em relação a mim mesma, só que só aqui dentro da minha cabeça.
Nossa, que burra, mano. Olha só o que eu fiz, velho. Nossa, que idiota, não sei o quê. Eu vou me degradando e ruminando, e degradando e ruminando, e. Nossa, e aí vira meleca, não dá certo. Por isso que é preciso ter tarefas pra fazer durante o dia. Por exemplo, tem que acordar, depois que eu acordo, eu tomo café, aí dou ração para meus bichinhos. Aí depois eu vou pra academia. Aí depois eu faço uma outra coisa. Aí a hora do almoço é almoço barra descanso. Eu almoço e deito. Não preciso dormir, não preciso fazer mais nada. Eu só preciso deitar e descansar o corpo e a mente. E aí eu continuo à tarde fazer outras coisas. Ajeitar a janta, né? Ajeitar a casa, pendurar roupa no varal, enfim, vou colocando todas as coisinhas que eu tô fazendo, uma embaixo da outra, linha por linha, cada linha é 1 hora, então não é pra abarrufar de coisas pra fazer numa única hora, que eu não vou conseguir e vou acabar me sentindo péssima, muito burra, muito incompetente, e essa é a distorção que eu tenho de mim, porque eu sei o quanto eu sou inteligente, o quanto eu sou esperta, mas eu acabo distorcendo. Corpo, impulsividade, automutilação, colocar-se mesmo em risco. Aí estamos vendo de novo o comportamento de risco que eu já falei pra vocês. Ultimamente não tenho tido mais comportamentos de risco, graças a Xalá. Tô indo bem com relação a isso, não tô mais me colocando em risco, mas não faz muito tempo eu abri a porta do carro andando. Então, assim, numa discussão com meu namorado, ele tava descendo a avenida e eu abri a porta e falei, vou embora. No meio da rua. Então, tudo isso é comportamento de risco. Impulsividade, eu sempre tive impulsividade, e eu começo a fazer as coisas e não termino, né, do nada eu acordo e falo, eu vou pra Sé hoje, aí eu vou lá pro centro da cidade, na Sé, do nada, assim. Então eu tenho essa questão da impulsividade, às vezes de gastar à toa, gastar dinheiro, também tenho, principalmente perto da menstruação, isso me deixa muito feliz quando eu gasto, quando eu compro alguma coisa pra mim. Eu sou muito controladora com dinheiro. Essa questão de dinheiro é muito pesada pra mim. Sou muito controladora, muito, assim, guardo muito, sou muito certinha nesse aspecto. Sou até, assim, chega até a ser violenta a forma como eu me trato em relação ao dinheiro, mas cheguei num ponto onde eu consigo guardar dinheiro. Só que tem épocas que eu falo, não, eu vou comprar umas coisas que eu tô precisando. Aí vai comprando e já não lembra mais onde é que tava, já perdeu o objetivo da compra, né? Então, assim, eu sempre pego a maior parte do dinheiro pra guardar, se der, né? E o resto do dinheiro eu vou fazendo outras coisas. Por exemplo, tem que pagar uma conta, tem que comprar uma coisa nova pra casa, eu tenho que comprar um cheirinho novo, que eu gosto de cheirinho, o meu acabou. Sabe aqueles palitinhos de cheiro? Então, o meu acabou, eu preciso comprar outro, então eu vou deixar uma parte do dinheiro reservada só pra eu sair, pra eu passear, procurar meu cheirinho, me divertir, comprar coisas pra mim. E a outra parte do dinheiro que eu recebo, enfim, vou guardar e vou fingir que não existe mais, senão eu vou gastar. Então eu sou muito rigorosa comigo desde criança em relação a isso. Então eu costumo falar que a minha relação com o dinheiro é uma relação tóxica, mas é o único jeito que eu sei lidar com o dinheiro. Então, pra mim tá sendo bom assim. Tô tentando não ser tão tóxica, não ser tão grossa comigo mesma, sabe? Tô tentando não ser tão punitiva, tão julgativa, tão pesada comigo mesma, mas eu costumo fazer isso normalmente. A automutilação é uma coisa que acontece comigo até os dias de hoje. Acontecia muito na adolescência e anos sem nada, anos sem eu fazer nada em relação a isso. E eu acabei começando a fazer isso de novo agora. E não é legal, dói. É perigoso porque pode ocorrer uma infecção na pele, pode cortar muito fundo, pegar alguma coisa, tipo uma vértebra, um nervo, uma veia, um vaso, e aí perder muito sangue, aí cortar alguma coisa importante, enfim, é muito ruim.
É muito triste pra quem vê uma pessoa toda rasgada e pra quem se rasga e depois vai ver aquilo por dias, sabe? E vai tomar banho arde, você acaba lembrando de tudo que aconteceu, volta aquele sentimento que você estava sentindo na hora que você fez, né, o ato. Muito ruim. E acontece muito em adolescente. Na época da adolescência acontece pesadão, pesadão. Então vocês fiquem de olho se vocês têm um adolescente em casa que aparece com alguns arranhões no braço, uns hematomas no outro, ou nas pernas. Você fala, o que tá acontecendo com você, criança? O que você tá fazendo? Não, não tá brincando com o gato. Ela mesma tá se machucando, se auto-machucando com lápis apontado, com canivete, com vidro, enfim. Eu não vou ficar falando sobre essas coisas, é muito triste pra mim falar sobre isso. Mas pais, mães, fiquem atentos, por favor. Comportamento. Ansiedade, pico de ansiedade lá no alto, batendo no topo. Culpa é sempre depois da crise. Choro, aí peço desculpas, aí ajoelho, aí, nossa, todo um drama. Porque a culpa bate e dói pra caramba também. Desculpa, falei palavrão. E dói pra caramba também no peito. Descontentamento geral. Interessante isso, nunca tinha ouvido falar esse termo, descontentamento geral. Mas é a fase depressiva, é a fase de baixa. Nada agrada, o mundo é cinza, a comida não tem gosto. Literalmente. Você come e fala, por que eu tô comendo? Não faz o menor sentido. Eu não mereço comer mesmo. Então, nem as músicas agradam tanto, nem as atividades que eu gosto de fazer já não agradam tanto. Então é uma fase muito baixa, de energia muito lá embaixo. Dá uma fraqueza no corpo, dói os ossos. Não quero sair da cama, não quero tomar sol, não quero fazer nada muito, sabe, que exige um pouco mais de esforço, porque tudo já me deixa muito cansada, porque eu tô na baixa. Então, descontentamento geral acontece. Mudança de humor, isso é claro, né? A gente já falou também do outro site. Mudança de humor é muito rápida, muito abrupta e às vezes as pessoas não percebem que estão. As pessoas ao meu redor não percebem que já mudou o assunto. Falando aqui de uma festa que eu fui, foi legal, eu tenho música e tal, encontrei meus amigos, tava super legal. E finalmente eu fiquei no meio de várias pessoas e não passei mal. Nossa, que legal, nossa, que bom isso. Aí você tá conversando com a pessoa tá te dando atenção ali e você tá explicando o que aconteceu e tá se sentindo super confiante porque você conseguiu ficar numa festa cheia de gente, com música alta, barulho e você ficou bem até o final. E de repente, suponhamos que toca o telefone dessa pessoa, ela já desvia o assunto, não dá mais atenção pra você e vai atender o telefone. Normal. Não é normal? Você tá conversando com a pessoa, toca o telefone, a pessoa fala, só um minutinho, eu vou atender. Oi, tudo bem? Ah, tá, tchau. Sabe? Pra uma pessoa comum, isso é normal. Você espera a pessoa terminar de falar no telefone, depois você volta, retoma o assunto. Eu, num dia comum normal, que eu tô bem, eu consigo fazer exatamente isso. Fala, não, deixa a pessoa atender, tô aqui esperando pra continuar o assunto, né? E mostrar como eu tô orgulhosa de ter conseguido fazer aquilo. Num dia bem eu tô assim, tô orgulhosa de mim, eu tô calma, tô serena, as pessoas fazem as coisas delas e eu vou fazendo junto, ou a gente vai separar, depois se encontra e vai, sabe, se ajeitando, como pessoas fazem todos os dias, vão se adaptando ao dia. Eu não consigo às vezes. Pode ser que toque o telefone dessa pessoa e ela vá atender e eu fique eu vou ficar muito brava, porque eu tô falando aqui, eu tô falando com você e você não tá me dando atenção, você tá atendendo o telefone. Gente, eu vou ficar muito brava, então já muda todo o processo, já não tô mais calma, nem orgulhosa, nem feliz, e vai todo mundo pro inferno, e já começa a ficar muito brava e o bagulho ficar tenso. Então, mudança de humor é bem rápida, e às vezes eu mesma não consigo acompanhar. Eu tô na vibe de boa e aí meu humor muda e eu ainda tô pensando que eu tô de boa, mas aí o meu humor já tá esquisito, meu sentimento tá de ódio. Eu falo, mas o que tá acontecendo? Eu tô, ai meu Deus, eu já vou perdendo o controle todo de novo. É bem complicado. Então, raiva, óbvio. Solidão é a coisa mais triste que eu sinto na vida. Solidão é muito pesado, é muito triste, é muito ruim. Que nem eu falo, eu passo o dia inteiro sozinha. Meu namorado sai cedo de casa pra trabalhar e volta muito tarde, trabalha muitas horas. E eu passo o dia sozinha.
Então, durante o dia tá tudo bem. Eu tô de boa. Tô tranquila. Eu até gosto de ficar sozinha. Não boto barulho nenhum, não boto rádio, não boto nada quando eu não quero. Quando eu quero, eu ligo o rádio, aí boto as músicas que eu gosto. Eu vou fazer as atividades que eu quero fazer. Tenho que prestar atenção em tomar remédio, tenho que prestar atenção nisso, naquilo. Tenho que resolver coisas, então eu vou resolver coisas, porque eu sou desse tipo de pessoa que resolve coisas, olha como eu sou inteligente. Aí tá tudo bem, eu tô feliz pra caramba, tá tranquilo, o dia tá de boa, tá fluindo, tá sendo um dia produtivo, tá sendo um dia legal. Esse é o meu dia bacana. Aí chega de noite. Quando o sol vai embora, muitas coisas ficam mais difíceis pra mim. Dias nublados são dias muito difíceis, são dias muito tristes. Por incrível que pareça. Não sei porquê, mas eu tenho esse sentimento de que eu preciso ter alguém cuidando de mim, alguém me protegendo na escuridão da noite. É um sentimento bem estranho. Sim, muito específico. Talvez um tanto exótico, mas ele acontece. Suscetível a vícios e compulsões. Sim, se eu não me controlar, eu gasto todo o meu dinheiro com um monte de tranqueira. Compulsões e o vício, eu fumava desde muito jovem. Eu comecei a brincar de fumar, tinha uns 10 anos. Aí depois eu passei a fumar escondido dos meus pais, lá com 14, 15, passei a fumar, e fui escondido dos meus pais e do meu namorado da época, que eu já namorava, comecei muito cedo a namorar também. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre a minha vida, como foi desde criança. Também pode ser interessante ajudar as pessoas, no sentido de identificar mais ou menos quais eram os comportamentos meus infantis que denotavam que eu tinha já esse transtorno. Enfim, é só se deixar no comentário, eu vou fazer. Senão, eu nem vou fazer, porque é um vídeo muito pesado pra mim falar sobre isso. Enfim, à noite eu não posso ficar sozinha, porque eu me sinto muito mal. Por isso que meu namorado veio morar comigo tão cedo. A gente não tem nenhum ano juntos e a gente já tá morando juntos há meses. Por quê? Porque eu não consigo ficar sozinha à noite. E ele com medo de que eu fosse me machucar ou que eu fosse, sei lá, fazer alguma coisa contra a minha vida, ele veio morar comigo pra eu não ficar sozinha à noite. Por isso, já falei que eu fumava, parei de fumar do nada também, foi muito drástico. Do dia pro outro eu falei, não vou mais fumar, pronto. E eu fumava desde muito tempo, eu fumei metade da minha vida. Eu tenho 32 anos, fumava desde os 14. Fumei metade da minha vida. Os meus pais descobriram que quando eu tinha 16, aí eu já falei pra todo mundo, fumo mesmo, já fumava em qualquer lugar, já não escondia mais. Mas, né, era um vício muito forte. Até hoje eu sinto, fazem o quê? Uns 7 meses que eu parei de fumar. Até hoje eu sinto vontade de fumar. Eu tenho que me focar muito pra não desviar o assunto e ir pra padaria comprar um maço de cigarro, sabe? Tem que ser muito firme, mas ter muita força de vontade. E me orgulhar disso, né? A parte melhor de tudo é me orgulhar disso. Quando eu passei a ser vegetariana também foi um ponto que foi muito forte pra mim. Eu passei a me orgulhar disso também. Eu me sentia muito feliz por ser vegetariana, por ser uma pessoa que tá contribuindo, mesmo que seja com um grãozinho de areia pro mundo, sabe? Mas me fazia muito bem, me faz muito bem lembrar que eu sou vegetariana. Eu acho o máximo. Temos uma definição aqui, uma característica de um site chamado MSD Manuais. Transtorno de personalidade borderline e MSD pessoais. Ou manuais. Pessoais ou manuais. Vamos ver se compete. O transtorno de personalidade borderline é caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade, hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na autoimagem, flutuações extremas de humor e impulsividade. O diagnóstico é por critérios clínicos e o tratamento é com psicoterapia e fármacos. Resumiu tudo que a gente falou, fechou bonito, é exatamente isso. Flutuações extremas de humor, impulsividade, isso, claro. E o diagnóstico acaba se confundindo com o bipolar. Porque no bipolar também tem impulsividade, também tem flutuação de humor. Então fica muito difícil de identificar qual é o transtorno de personalidade, se é bipolar ou se é borderline. E o tratamento é realmente com psicoterapia, fármacos, o diagnóstico é por critérios clínicos. Exatamente. Gente, é isso mesmo, basicamente. São essas as características que acontecem, é o que eu sinto. E tô vivendo, né? Tô tentando melhorar.
Queria aproveitar para pedir para vocês deixar o like, deixar a sua inscrição, fazer a inscrição no canal. Manda esse vídeo para alguém que está precisando ouvir essas coisas, que está passando por coisas muito parecidas e que está perdido, porque eu falo por mim, eu sou formada em psicologia e eu não cheguei em borderline. Na época que eu estudava, eu até pensava que eu tinha borderline. Mas era em 2016, nem se falava muito sobre esse transtorno, então tinha pouca informação sobre ele e eu acabei nem ligando muito, porque não estudei muito sobre ele. Então eu pensava em várias outras coisas. Eu cheguei a achar que era autismo. Fiquei pensando assim, num transtorno do espectro autista, mas aí depois veio essa questão do borderline, foram 3 profissionais que me falaram sobre isso. Eu passei a estudar sobre isso e pensar sobre ele, ver quais são as características, então eu resolvi montar esse canal para poder ajudar outras pessoas, para poder mostrar que as pessoas não estão sozinhas, eu tô aqui junto com vocês, né? E gostaria muito que esse canal crescesse, então eu preciso da ajuda de vocês. Manda pra alguém, bota no grupo da família, porque sempre tem alguém precisando de ajuda e de repente as pessoas têm vergonha de pedir ajuda. Eu tive. Por muito tempo eu tive vergonha de pedir ajuda. E aí você manda num grupo assim, aí quem quiser assistir, que assista, entendeu? Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero que vocês tenham um ótimo Natal, de muita paz, de muita alegria, uma reunião gostosa com a família, uma reunião bacana. Vão viajar, vão descansar, vão se divertir, fazer atividades que complementem a vida de vocês. Não deixe a tristeza bater. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei, eu lido com isso todos os dias. É um dia de cada vez, um passo de cada vez, se você é border. Vamos tentar manter uma linha uma linearidade de sentimento pra gente não se machucar, pra gente não machucar quem tá perto da gente. Vamos se cuidar, vamos fazer esporte, academia, tomar água e se sentir orgulhoso disso, sabe? E ver que você tá conseguindo prover pra você mesmo aquele autocuidado e levar isso com carinho, porque a gente, falo por mim novamente, mas assim, eu que provavelmente tenho esse transtorno, costumo me tratar muito mal. Então vamos se tratar um pouquinho melhor, vamos tentar melhorar, vamos tentar reverter essa moeda, vamos tentar prestar atenção no que a gente está fazendo que machuca tanto a gente mesmo. Então vamos mudar isso, né? Não é fácil, mas a gente vai conseguir. Um beijo no coração de cada um. Obrigada, um beijo, até mais. Feliz Natal!